a transformação de Saulo, que é um dos drives que a gente enfatiza muito, que é a transformação que Deus faz na vida daqueles que creem, na vida daqueles que se entregam de fato, né? Cansam de ficar se enganando, cansam de ficar aceitando as migalhas que a vida sem Jesus oferece. Então, quando a gente vê essa transformação de um assassino, lembrei até do homem que eu falei ontem aqui, do satanista lá, que estava pedindo oração, né? E toda vez que eu me lembro, eu já intercedo. O Senhor cuida dele, esteja com ele, seja feita a sua vontade na vida dele. Porque a gente sabe que o inimigo ele é astuto. Ele usa as pessoas, né? Então, quando a pessoa se arrepende pela maldade, pelo tamanho da negatividade que aquela pessoa mostrou, o nosso coração fica assim, opa, será que ele está falando a verdade? Aí, graças a Deus, o Espírito Santo nos conduz. Eu, como humana, não tenho como saber se o que ele diz é verdade, mas Deus tudo sabe. Então, que seja feita a vontade do Senhor na vida daquele irmão. Amém que seja verdade, amém que assim como Saulo, ele tenha sido transformado, amém que agora ele seja canal de bênção e leve o Evangelho, que é para isso que nós somos chamados, né, para seguir o caminho do Senhor, perdão, para buscarmos o reino antes de qualquer coisa. E também queria, aproveitando a oportunidade que me veio na mente também, falar do quanto o inimigo de fato está desesperado. Não sei se vocês tiveram acesso a essa notícia. Ontem eu fiquei com o coração contrido que Mateus mais uma vez se mostrou presente quando diz que pelo crescer da maldade, né, o amor de muitos se esfriará. E ontem a gente recebeu a notícia aí de um rapaz de 16 anos que ceifou a vida da sua família, pai, mãe e irmã. Foi uma coisa tremenda, negativamente. E ele se entregou. Isso aconteceu na sexta-feira. Segundo a polícia, ele disse que matou os pais porque o pai o chamou de vagabundo e tirou o celular dele. Ele se revoltou, pegou a arma do pai, que trabalhava como agente de segurança lá em São Paulo. Isso aconteceu em São Paulo. E matou o pai, a mãe e a irmã. Isso na sexta-feira. E viveu o sábado e o domingo como se nada tivesse acontecido, só ligando para a polícia e contando o que tinha feito na segunda-feira. Então a gente para e fala assim, gente, como é que pode? Eu prego muito aqui que os nossos filhos são as sementes do amanhã, né? Que nós preparamos os adultos do futuro. Mas no caso dessa família não dá nem para comentar, porque o menino era adotado. E já foi adotado crescido, né? Mas enfim, é aquilo que eu sempre falo. Quando a gente não está fortificado na palavra, quando a gente não está fortificado na rocha, que é Deus, quando a gente não tem concepção da verdade, o inimigo usa, porque a própria pessoa abre portas. Aonde que isso é motivo para ceifar a vida de alguém? Foi chamado de vagabundo porque com certeza não deveria cumprir suas obrigações e ajudar em casa da forma que deve e pode. Então o pai tira, né, o que gosta. Eu faço a mesma coisa aqui com a minha filha. Errou, perde telefone, perde joguinho eletrônico, perde desenho animado na TV. Porque é a forma que a gente tem de controlar, de mostrar para eles que está errada aquela conduta, que precisa mudar. Mas infelizmente no caso dessa família não foi possível. O inimigo agiu sobre o rapaz. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, porque é um mandamento, né? Não matarás. E ele infringiu. Por isso que é tão importante o nosso alimentar na palavra do Senhor.
Eu sempre vou falar para vocês que é aqui que a gente alimenta nossa alma, nosso espírito, e é aqui que a gente aprende como viver pelos princípios e a vontade do Pai. Como eu sempre falo também, a gente está vendo coisas horríveis, vivendo coisas horríveis e não vai parar. É apenas o início das dores. Eu vi uma matéria ontem de um ator, Ricardo Macchio, o nome dele. Ele está lá no sul, ajudando os irmãos de lá, e estava visitando os abrigos. Visitou o primeiro, tudo bem. Quando ele chegou no segundo, que ele achava que era dessa mesma tragédia que estão todos vivendo, né? Começou a conversar com os irmãozinhos lá, as pessoas lá, e ele descobriu que aquelas pessoas que estavam naquele segundo abrigo visitado por ele não eram dessa tragédia, e sim de uma enchente que teve lá no ano passado. O sul, ele é bastante castigado por chuvas, não como essa última tragédia, onde está confirmado que se abriram 5 comportas de represas lá, mas em alguns lugares, né, foram alagados e as pessoas ficaram desabrigadas. E nesse abrigo que ele teve ontem, esse Ricardo Macchio, ele descobriu que essas pessoas que estão lá não estão lá por causa dessa tragédia, e sim pela tragédia que aconteceu no ano passado, se eu não me engano, há 8 ou 9 meses atrás, que ele falou. E ficou a pergunta no ar: por que essas pessoas ainda estão ali se o governo prometeu casa para eles? Se o governo prometeu liberar verbas para a construção e o realocamento dessas famílias. E mais uma vez ficou comprovado que foi mais uma promessa que o governo fez, mas que não foi cumprido. E o que acontece na nossa sociedade? Eu não estou aqui para falar mal do atual governo, não, porque ele se lasca sozinho, sabe? A pessoa se lasca com a própria boca. Enfim, quando não se pensa, quando não se cumpre, quando não se faz o que precisa ser feito, ela mesma busca o resultado para a vida dela, não precisa de ajuda de ninguém. Mas a verdade precisa ser dita, né? Então, o que ocorre? O povo brasileiro é um povo de memória de 10 segundos. E me perdoe falar isso, tá? Mas é verdade. Porque as coisas acontecem, as pessoas sofrem, se decepcionam e continuam acreditando no mentiroso. Há mais de 20 anos, tem N vídeos agora que a gente tem acesso à internet. Ontem mesmo eu escutei vários, sobre várias promessas, sobre o plano que ele contou, que ele tinha que vir devagar, construir a narrativa certa para convencer as pessoas de uma mentira, que de tanto ele repetir se tornaria verdade, porque ele acredita e os faltos de conhecimento também acreditariam. E por incrível que pareça, deu certo, mesmo ele contando o que tinha em mente, que era a picanha com cerveja nos finais de semana. Ou seja, as pessoas não olharam para trás, não pegaram como exemplo o que viveram lá atrás, petrolão, mensalão, não sei o que, mais o que, porque é muita coisa negativa. Esqueceram tudo. Por quê, gente? Está comprovado que o nosso cérebro, ele não foi criado para prosperar e evoluir. Ele foi criado para sobreviver. Então ele sempre vai nos levar para a zona de conforto, que para ele é a segurança, é a estabilidade que a gente já aprendeu que não existe. Lembra que na palavra diz dos 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito? Pois é, quando nós somos despertos, quando o Espírito Santo de Deus nos toca e a gente começa a se dedicar a Deus, a buscar a palavra, a sabedoria e tudo de positivo que provém do Senhor, nós começamos a entender que o nosso cérebro precisa ser educado. Nós precisamos desconstruir coisas para construir as corretas. Então, quando você percebe isso, você começa a praticar aprendizado, você começa a buscar entendimento.
E quanto mais você pratica, quanto mais você busca, mais você acessa e não cai nessas conversas fiadas, nessas narrativas que só cegam as pessoas. Quanta gente está morrendo aí de fome, literalmente. O povo que mais sofre é o povo do Nordeste. Por quê? Porque não vai educação para aquele lugar. Educar o povo para quê? Povo educado, o povo abastecido de conhecimento é povo que não vota em gente que mente. Povo que se abastece de conhecimento, que está ali segurando e buscando em Deus, não cai nessas conversas que não fazem crescer. Mas Deus é bom e misericordioso. O povo está despertando para honra e glória do Senhor. Eu agradeço diariamente, porque a cada dia o povo está vendo. Não tem um ditado que diz que fruta podre cai sozinha? É ação e reação. Todos nós vivemos com a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós também vamos colher. Independente de se é rico, pobre, político, não político. É criação divina? A lei da semeadura está aí. Então, gente, o que eu gosto de deixar claro, que toca no meu coração diariamente é isso. É se abastecer de sabedoria, buscar sempre o conhecimento, é estar sempre conectado primeiramente a Deus, é estar sempre em oração, é estar sempre procurando fazer o bem sem olhar a quem, porque na realidade não importa, a gente não está fazendo para o próximo, a gente está fazendo para Deus. Não é isso que ele ensinou pra gente? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai a teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não quero algo ruim para mim, eu também não vou fazer para o meu próximo, porque eu sou temente a Cristo, e eu sendo temente a Cristo, eu vou buscar seguir os princípios da palavra dele, que é onde está escrito. A gente não fala que a vida é um jogo e as regras desse jogo estão na palavra do Senhor? A Bíblia é o manual da boa vida para aqueles que querem viver plenamente, abundantemente do que jorra de Deus. É necessário pagar o preço, é necessário se libertar de tudo aquilo que não agrada ao coração do Senhor. E de cara, para aquelas pessoas que são apegadamente ao material, pode parecer um sacrifício, mas viver para Jesus é bem melhor. Vivendo para Jesus, você vive limpo, você não precisa mentir, você não precisa fingir uma pessoa que você não é. Ai, mas o que as pessoas vão falar? Eu tô nem aí porque as pessoas vão falar. A única necessidade de aprovação que importa é a do Senhor. Foi Ele que me criou, foi Ele que me chamou, é Ele que me capacita todo dia, é Ele que me permitiu acordar. Então, sabe, tem coisas que as pessoas precisam tomar um chacoalhão e perceberem. Vai ficar vivendo de mentira? Tira essa venda do olho. Como é que você vai ajudar teu irmão se você está cego? É necessário destruir crenças que te cegam, te impedem de fato de se tornar um ser humano melhor. Ontem eu dei o exemplo da moça lá, que na concepção, na mentalidade dela, não faz sentido um milionário, dois, né? Porque ela citou vários nomes, não falou só do Pablo, falou do velho da van e de outros empresários aí também, que estão ajudando de fato, exercendo o amor ao próximo. E na concepção dela, isso é inadmissível, porque todo mundo busca fortuna, todo mundo busca finança, e agora que tem, vai largar a vida dos sonhos para ajudar o outro. Na cabeça dela, mas é a visão dela, a mentalidade dela que está voltada para o material. Porque quando a tua mentalidade está voltada para o reino, nada do que tem aqui é importante para nós, tudo é consequência. É uma jornada que a gente tem que passar. Quando eu faço as minhas mentorias do digital, é a primeira coisa que eu falo para as pessoas. Não foca no dinheiro que você vai receber, foca na transformação que o teu serviço vai fazer na vida do outro. As pessoas não são saquinho de dinheiro com pernas. Ali tem um ser humano, ali tem uma pessoa que merece respeito. Ali tem uma pessoa que te contactou, que te conectou, porque ela quer teu conhecimento, ela quer ser transformada da mesma forma que você foi. Então tenha respeito. E lembre-se, você está fazendo por ela.
Você está fazendo por Deus que te capacitou com esse conhecimento que você está compartilhando com o próximo. É questão de mentalidade. Quando a gente está conectado na rocha, tudo que a gente se dispõe a fazer é direcionado por Ele. A gente só precisa obedecer. E aí, esse vídeo te agregou? Queimou o teu coração? Te encheu de alegria e energia positiva? Me conta aqui qual a parte que mais fez teu coração transbordar. Aproveito para te fazer um convite. Quer participar ao vivo? Quer assistir ao vivo? Fazer suas perguntas? Trazer a tua energia positiva? Me segue lá no Instagram. Eu tô no Patrícia Procópio Oficial, @. Vem fazer parte desse grupo, desse perfil de pessoas que gostam de caminhar diariamente, se abastecendo na palavra, aprendendo a viver pelos princípios que a palavra do Senhor nos ensina diariamente. Então não perde tempo não. Vem fazer parte, vem acompanhar ao vivo, vem deixar a tua pergunta e também, o que é mais importante, vem se conectar, se abastecer da palavra e aprender juntinho conosco. Beijo no teu coração.